Caríssimos amigos, estamos aqui para uma nova exposição que visa nos fazer compreender a inocência da alma humana e o papel dela na vida da pessoa. Estamos abordando vários aspectos da vida que mostram como é que a alma reage diante de várias situações, de várias realidades diferentes, não? Como é que o que influencia a alma e o que influencia para o bem, o que pode influenciar para o mal e tudo. E hoje nós chegamos diante de uma situação, de um tema que é um tema especial, porque é o tema que mexe com todas as pessoas. É a questão da felicidade de situação. Como nós somos chamados para viver no céu, todo homem tem desejo de ser feliz, de ter uma felicidade, e o homem quer ter uma felicidade constante. Mas não podemos nos esquecer que nessa terra a felicidade constante não vai, de jeito nenhum, sem uma parcela de sofrimento. E muitas pessoas confundem ter felicidade com ter prazer. Então, quanto mais prazer se tem, mais felicidade se tem, o que não corresponde à realidade. Vamos imaginar o seguinte: pode haver felicidade sem prazer? Então, o Dr. Plínio trata isso da seguinte maneira: a resposta é positiva. O prazer implica em sensações e estas nem sempre trazem a felicidade. Mesmo o prazer lícito pode ser uma cilada, pois devora quem a ele se entrega fora da medida razoável. Santo Tomás de Aquino cita Boécio quando examina a relação entre felicidade e prazer. O que ele diz? Quem decidir olhar para os excessos do seu passado, perceberá que tais prazeres têm um triste fim. Bom, o prazer, portanto, é como o sal, precisa ser muito bem dosado. A providência divina, que é materna e bondosa, permite que a grande maioria dos homens tenha pelo menos uma parcela de felicidade nesta vida, embora faça com que os homens, a quem ela mais ama, passem por períodos em que a felicidade desaparece completamente. Quer dizer, estamos nessa terra e somos provados. São os grandes períodos da vida. Depois faz-se noite e a felicidade desaparece. Desaparece até a consolação sobrenatural. Ele entra no túnel obscuro de uma grande infelicidade, o ser humano. Mas os males críticos, muito agudos, geralmente não duram. E assim vai se vivendo. Via diversa é a da felicidade sem prazer. Há fases da história de certos povos, de certas civilizações, em que o prazer é tão excepcional na vida, o divertimento tão pouco frequente, que é como se não existissem. São 2 ou 3 festas por ano, de qualquer natureza, e fora disso as pessoas não se divertem. Uma pessoa pode ser feliz nessas condições? É o oposto do que o mundo passou a oferecer já a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Já antes já tinha, mas logo depois da Primeira Guerra Mundial já tinha isso, tanto é que vieram os anos loucos. Loucos por quê? Porque as pessoas quiseram cair no prazer desenfreado. Bem, com certeza, sim, a pessoa pode ser feliz nessas situações, desde que compreenda bem sua situação
e saiba encontrar nela a felicidade que essa situação concede. Quer dizer, a pessoa ela deve encontrar a felicidade dentro daquela situação sem prazer. Então, é o que se pode chamar de felicidade de situação. Quer dizer, ela se sente perfeitamente bem dentro daquela situação. Ali, a alma dela está bem instalada. Vamos ver um pouco. Dr. Plínio dá o exemplo de um fazendeiro brasileiro do tempo do Império. Vamos considerar a vida de um fazendeiro brasileiro daquela época. Como é que ele vivia? Como vivia a família dele? Bom, esse homem tinha a tendência de se isolar na própria fazenda, levando ali uma vida de placidez, pois então não havia automóvel, não havia internet, não havia televisão, não havia, é claro, e não havia o MST também, que vinha tomar a fazenda dele. Bom, habitualmente eram 2 ou 3 diversões por ano. Havia a festa da novena do padroeiro da matriz, da cidade próxima. Eram alguns dias em que o fazendeiro ia com toda a família para a cidade. Além disso, ele era o patriarca, ou seja, o homem em função do qual se compunha a vida da fazenda. Era uma espécie de mini-reizinho, né? Era o líder natural. Se os colonos tinham um problema, era ele quem ajudava a resolver. Naquele mesmo local, ele tinha um dos gostos que a vida pode dar ao homem: a felicidade da honorificência, de ser honrado e receber o respeito, a consideração que está na proporção da função que exerce. O fazendeiro antigo era um exemplo de felicidade sem prazer, mas felicidade verdadeira, por mais que hoje possa parecer o contrário. Realmente, para o homem de nossos dias, parece inacreditável que uma pessoa consiga ser feliz sem o prazer. Ora, o prazer ele deve ser muito dosado, porque se a pessoa exagerar, é como uma droga, é como um alcoolismo. A pessoa quer mais, nunca encontra, nunca encontra, nunca encontra. E aí vem aquela situação em que a pessoa começa a sentir depressão, começa a sentir que nada para ela satisfaz, começa... O problema está nela, na maneira como ela vê a vida, né? E é uma coisa interessante, se nós formos pensar bem, o que acontece? Nós vamos ver que hoje a cidade é um verdadeiro inferno. A cidade já de um pouquinho de tamanho já é um inferno. É só ver como nos feriados as pessoas somem da cidade. Eu estou fazendo essa gravação, hoje é dia 14 de dezembro. Apesar de ainda ter bastante trânsito, mas a gente já sente um esvaziar do trânsito, uma diminuição do trânsito. Por quê? Porque muita gente já vai saindo de férias, vai saindo de férias, vai saindo de férias, e vai procurar uma vida com prazer, é verdade, e isso não é elogiável, mas, sobretudo, está fugindo do desprazer que a cidade atual causa, né? Então, se a pessoa sai, por exemplo, à rua, um detalhe que ela vê e que deixa ela desagradada, nem sempre ela percebe. São essas pichações medonhas que existem na cidade. Tem cidades que, graças a Nossa Senhora, não tem isso, mas tem outras que têm isso. Então, a pessoa, ela não diz, ela pode não realizar, mas ela se sente desagradada. Ela vê gente andando com roupa rasgada, voluntariamente, que comprou nova na loja, aquilo não agrada a ela. E ela fica assim com um fundo
de mal-estar. Também as pessoas despidas na rua, como nós estamos vendo cada vez mais, queira ou não queira, a pessoa perde a respeitabilidade. Perde a respeitabilidade e também fica ao alcance de agressões por pessoas que perdem o controle pelo lado de aliciamento imoral que isso pode provocar. Bom, nós poderíamos enfileirar um monte de coisa, a quantidade de radares que multam os automóveis, quantidade de roubos que acontecem na cidade, tudo isso. Nós poderíamos enumerar um monte de coisas. Se quiserem ter um termômetro infalível, é ver o número de farmácias que tem na cidade. Onde tem muita farmácia é porque se toma muito remédio. E onde se toma muito remédio é porque se precisa tomar muito remédio. Quer dizer, existe muito consumo de remédio porque existe muita doença. Ora, isso são sintomas de não felicidade. Teve um inglês que ele fez uns desenhos que estão num livro, que eu não conheço o livro, mas ele se chama John S. Goodall. E são umas ilustrações que ele fez de uma cidadezinha medieval e como ela chegou ao século XX. E ele foi dosando de uma maneira muito interessante, e isso eu vou pôr aqui para mostrar, que ele soube captar bem a mudança do ambiente da cidade. Então, no primeiro desenho, ele mostra a cidade sendo vista de longe. É uma pequena vila, quase que não se podia chamar cidade, mas, no entanto, era cidade. Já com um castelo no alto do morro, que é a parte mais elevada da cidade, e que, evidentemente, fazia a defesa do local. E depois, a igrejinha, evidentemente, infalível nos ambientes medievais, da civilização medieval. E depois as casas, muito graciosas, muito mais engraçadinhas do que as pessoas fazem hoje. São casas feias, são casas sem graça, sem proporções interessantes, enfim, sem nada de artístico. Nada. E era uma época que havia muita felicidade de situação. Bem, esse homem, depois dessa apresentação inicial, ele vai mostrar a cidadezinha no século XIV. Como é que ela era no século XIV. E uma coisa interessante, que agora ele vai mostrar de dentro da cidade, como se estivesse dentro da cidade. Então aparece o castelo, aparece a igrejinha, e as pessoas edificando moradias, etc. É o comecinho de tudo. Ali ele aparece, né? Depois, ele acrescenta um pouco aspectos da vida da época. Normalmente, como acontecia, algum comércio. Então, a pessoa vinha vender ovos, vinha vender galinha, vinha vender patos, coisas que serviam para alimentação. E era um ambiente ainda muito tranquilo. O único barulho que se tinha era desses animais, quando faziam, e o cavalo, quando ele batia as patas no chão para andar, algum cachorro que latia, alguma coisa assim, era o único barulho que tinha. As pessoas viviam dentro de uma enorme calma. Não havia a agressão
dessa barulhada que está o tempo inteiro entrando pelos ouvidos e castigando as pessoas, né? Bom, agora nós vamos para um outro, que é o século XV. O século XV é ano 1400, mais ou menos. Nós temos a mesma praça, mas já com uma vida social maior. E começa a aparecer mais gente, as pessoas certamente vão mudando para lá e vai nascendo a cidadezinha. Tudo muito calmo, tudo muito orgânico, tudo muito sem nervosismo, sem nada, né? Bem, vamos agora para o segundo desenho da mesma cidade, ainda do século XV. Então veja que já aumentou o comércio e aumentou, tem até uma apresentação de circo aí com um urso um urso amestrado sendo dominado por um amestrador e que faz o urso, sei lá, eu dançar, pular, qualquer coisa, e o povo que vai se juntando. Então aumenta na praça, aumenta a frequência na praça. Agora nós vamos para o século XVI. A mesma cidadezinha no século XVI. Bem, aqui a vida social na praça não evoluiu muito. Vejam que aumentou bastante a frequência. É uma festa. Aparece aí um pinheiro no meio da praça e a gente não sabe que sentido que é. Não parece que seja Natal. Alguma coisa deve ser, e eu não sei dizer exatamente. Tem pessoas tocando músicas, enfim, está todo mundo em volta. É um acontecimento qualquer que no livro dele, evidentemente, tem uma explicação. Mas vejam, só tem barulhos naturais. Isso mostra uma felicidade de situação. Agora vamos para o século XVII. Portanto, 1600, mais ou menos, né? Que mostra uma vida social. Algum fato está ocorrendo. Tem uma tropa, tem homens aí militares, parecem armados. À esquerda tem um pequeno destacamento. E não sei qual é o sentido dessa festa. Mas vejo que aumentaram as casas ali na praça. E vida social. O homem fala, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada disso. Alguém vai e dá as notícias. Se houvesse música, era só de gente tocando. Se houvesse algum outro tipo de barulho, não era nunca o barulho nervoso, o barulho de nossos dias. Agora nós vamos para o século XVIII. No século XVIII, vejam como é que a pracinha continua com mais movimentação. É muito bem feita essa sequência, né? E assim a cidade vai passando por uma metamorfose natural, que ela vai orgânica, que ela vai sofrendo ao longo dos séculos. Tudo muito pitoresco, tudo muito... E vejam, nada de industrial, nada de frenético, né? Não havia barulhos agressivos, todos barulhos naturais. Bem, estamos nos alongando um pouco demais. Vamos agora para o século XIX. No século XIX, aparecem as cartolas, aparecem os trajes, ainda continuam muito recatados, mas eles vão ficando cada vez mais pesadões. Se repararem, eles vão ficando com um jeito cada vez mais pesadão. E isso tem um sentido, que depois vamos ver. Aqui
tem mais um aspecto da praça, não? Que é interessante. A carruagem tem gente que chegava de longe, né? Porque carruagem dá a impressão que era para vir de mais longe, não? Eles traziam bagagem, traziam um monte de coisa. Havia carruagens mais leves para um transporte mais curto. Século XX, aqui que é muito importante ver. Começo do século XX, olha só. Aparece o automóvel, motor a explosão, fumaça, barulho. E o que vai acontecer? Veja os cachorrinhos latindo, pelo que se sentem assim agredidos por aquele barulho. Vai começar a entrar a torcida na cidade. Aquela calma vai desaparecer. E aquela felicidade de situação vai desaparecer. Aqui, que é do começo do século XX ainda, mas não tinha, o automóvel não tinha aparecido aqui, de repente apareceu aquele automóvel. E aqui, segunda metade do século XX, a mesma cidadezinha com os aspectos modernos. Vejam a vestimenta das pessoas, como elas perderam respeitabilidade, perderam honradez, perderam, olha, tanta coisa. A barulhada que passou a ser a cidade. E isso muita gente achava moderno, bonito, interessante, né? Vejam só que o castelo virou ruínas e acabou. O que é simbólico, aquilo que o castelo representava não tinha mais sentido. Né? E aqui, deixa eu ver, um outro aspecto da mesma cidade, e pode ver aqui à esquerda já aparece a mini saia, quer dizer, já o nudismo que vai caminhando. Paralelamente à queda, à entrada do nudismo, a família vai se desfazendo, a família tradicional vai acabando, e daí para fora aparece o trânsito carregado, poluição, etc, etc. Bem, isso tudo é contra a felicidade de situação. Isso nos jogou numa situação de infelicidade de situação. E hoje em dia tem um assunto que não é bom, que é ruim, é que se coloca a saída para acabar com essa cidade é fazer o tribalismo. E isso é o que é uma saída errada, porque o tribalismo também não trará felicidade de situação. Na felicidade de situação, o homem tem que ser elevado, tem que ser respeitado, tem que ser respeitoso, tem um monte de condições para ele realmente ter a felicidade de situação. Sem isso, não vai ter. A mera selva não vai dar para ele a felicidade de situação que ele tanto busca. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima.